Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje da NBA do dia 18 de março de 2023. Rodada cheia hoje nesse sabadão que se inicia às 14 horas, por isso é sempre importante vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum jogo e assistir ao nosso vídeo antes da rodada começar. Nem que seja para ter uma segunda opinião, para concordar, discordar da gente. Se vocês não gostam dos nossos palpites, digam por que vocês não gostam, é só fazer tudo ao contrário, tá tudo certo. Mas a gente sempre dá a nossa opinião baseada em números e estatísticas, então a gente convida vocês para nos comentários argumentarem por que vocês concordam, por que discordam, vai ajudar a galera e vai ajudar a gente aqui no Sexta de Trade a melhorar cada vez mais. Dia sensacional ontem, somente um erro aqui no YouTube e apenas no nosso grupo VIP, várias indicações, foi uma rodada razoavelmente cheia, onde fomos lucrativos com o under do Portland Trail Blazers de palpite exclusivo lá do nosso grupo VIP, um over em pontos do Stephen Curry, over em assistências do DeJounte Murray, além das assistências que a gente tinha indicado para vocês aqui do Trae Young também. Também fomos bem lucrativos ontem, graças à vitória do handicap negativo do Cleveland Cavaliers. E também um over 11.5 rebotes do Joel Embiid. Infelizmente quem decepcionou ontem foi o Los Angeles Lakers, né? Mas diante de um cenário tão positivo pra gente, lucrativo, vamos com tudo hoje para que seja ainda melhor. E se você quer participar do nosso grupo VIP, onde tem análises e tips exclusivas lá para vocês, só chamar no WhatsApp, o menor preço do mercado, tá ainda mais barato. Aproveitem, no primeiro mês apenas R$ 29,90. Vocês vão conhecer, ver que vale a pena, e mais do que isso, vão receber o nosso conteúdo exclusivo, onde você só encontra lá com o nosso guia de onde investir contra e a favor de cada uma das equipes, lembrando que na próxima semana tem a atualização. Bom, bora começar aqui com o nosso vídeo de hoje, mas pessoal, só deixando os recados para vocês, o like, que a gente sempre pede para vocês, meta de 200 likes, nos finais de semana é ainda mais difícil alcançar essas metas, então bora clicar no botão de joinha, não custa nada, ajuda muito a gente tá sempre aqui, né, com a média de mais de 1000 visualizações nos finais de semana e não conseguimos bater essa meta de 200 likes, conto com vocês. E os nossos parceiros aqui embaixo, além das Bet e a DuarteBet, link na descrição, DuarteBet, que é o grupo de tips aí que ajuda o nosso canal a continuar existindo, mas também pode ajudar você a ser bem lucrativo. O link do grupo free dele está aqui embaixo, clicando lá, você vai ter acesso a algumas tips gratuitas, os resultados do desempenho deles no grupo pago e mais do que isso, quem sabe uma múltipla ali, onde você vai colocar um valor baixo para ter um possível retorno bem alto. A gente sempre fala para vocês que múltiplas é para trabalhar de forma recreativa, mas por que não ter o suporte ali, né, de um grupo de tips com muita experiência no mercado, mais de 10 mil clientes e o mais antigo aqui do YouTube. Fechado? Bora começar aqui com o New York Knicks e Denver Nuggets. O Denver Nuggets que quebrou uma sequência de 4 derrotas consecutivas antes de ontem contra o Detroit Pistons, onde eles tiveram mais dificuldades do que se imaginava contra o Detroit, que já é ruim, mas que estava ainda mais esfacelado. Eles venceram por uma diferença de 19 pontos de diferença, graças ao excelente último quarto que eles fizeram, mas é um time que ainda me parece pouco seguro defensivamente e que se mostrou muito desinteressado em algumas dessas partidas, já que a vaga está garantida e bom. Pode ser que eles percam a primeira posição? Pode até ser, mas ainda assim eles estão bem tranquilos e pensando nos playoffs que começam daqui a algumas semanas. Então a gente está pisando em ovos, né, nessas partidas. Por isso é muito importante a gente ter bastante calma antes de fazer essas análises. O New York Knicks, claro, eles provavelmente vão direto para os playoffs pela Conferência Leste, mas eles não podem deixar a peteca cair. Uma sequência de 3 derrotas consecutivas pode comprometer a temporada deles, por que não? E eu não ficaria surpreso se o Brooklyn, por conta disso, e o Miami Heat não ultrapassassem eles. Então eles precisam vencer, jogam dentro de casa hoje, com possível retorno do Jalen Brunson, um dos seus melhores jogadores, mas acima de tudo, eu acho que dá para eles cobrir um handicap positivo aqui, porém as linhas que o mercado ofereceu estão muito baixas para a gente trabalhar com um handicap positivo no New York Knicks. Então, se você quiser pegar ali no ao vivo um handicap positivo mais interessante, pode ser, porque os Knicks, apesar de serem inferiores claramente ao Denver Nuggets, jogam em casa, estão mais interessados e tem tudo para fazer um bom confronto. Mas, por conta dessa falta de interesse, acima de tudo, do Denver Nuggets, eu vou trabalhar com over em pontos nessa partida. Então, meu palpite é acima de 223,5 pontos totais no jogo entre Knicks e Denver Nuggets, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 8 jogos do New York Knicks, a média de pontos feitas e sofridos por eles foi de mais de 233 pontos
por partida. Isso que eles enfrentaram algumas ótimas defesas como o Miami Heat, o Boston Celtics, o Clippers e defesas que no momento vem jogando bem como o Charlotte Hornets e o Los Angeles Lakers, além, claro, de times que são muito melhor defendendo do que atacando, como por exemplo também o Brooklyn Nets. Mesmo assim, eles tiveram jogos bem pontuados e isso caiu bastante nos últimos 3, mas a gente precisa reconhecer, eles jogaram ali, né, sem o Jalen Brunson, que é o cara que conecta seus principais jogadores, facilita, deixa eles em posições mais favoráveis para executar arremessos, além de ser um dos principais pontuadores da equipe nessa temporada. Com o retorno dele, acho que a gente consegue superar essa linha de pontuação. Nos últimos 5 jogos do Denver Nuggets, a gente também teve uma média de mais de 230 pontos entre feitos e sofridos nas últimas 5 partidas que fez. Eles enfrentaram 2 boas defesas, como a do Toronto, do Chicago, um time que melhor, pelo menos as características de jogadores, melhor defende do que ataca, como o Brooklyn Nets, e o Detroit Pistons, que também vinha defendendo muito bem nos últimos jogos, encarando apenas o San Antonio Spurs da lista dos mais fáceis de se fazer pontos, pelo menos no recorte mais atual. E mesmo assim a gente teve noites bem pontuadas e mais do que isso, eles mais sofreram pontos do que fizeram, 118.4 pontos contra 113 feitos, até por isso também, né, deu para justificar o HC positivo do New York Knicks. Enfim, o ponto é, eu acho que dá pra fazer um jogo interessante aqui, os dois times são lentos, tá? Provavelmente a gente vai ter uma briga ali no garrafão complicada, a gente teria, pra falar a verdade, porque é o setor onde os times têm seus principais jogadores e também podem se defender muito bem. Só que tem um porém, repito, a falta de interesse, principalmente do Denver Nuggets, em arriscar a parte física de seus jogadores para a sequência da temporada, me parece muito grande. Vem sendo muito fácil pontuar ali no garrafão, e o Nikola Jokic não parece tão interessado em defender os arremessos dos seus adversários. Se formos observar, o Denver Nuggets é o 6º time que mais sofre pontos no paint na NBA na temporada em média, e é o setor onde o New York Knicks mais gosta de pontuar ali com Jalen Brunson e também com Julius Randle. Além de que nos últimos 10 jogos o New York Knicks e o Denver Nuggets estão na parte de cima em eficiência ofensiva da NBA, e se a gente for observar o Denver Nuggets na temporada em geral, defensivamente eles não inspiraram tanta confiança. Eles tiveram um bom momento recente na temporada, mas estão na parte de baixo da tabela. O New York Knicks é uma defesa somente mediana. Então a gente não tem 2 grandes defesas para ser um impeditivo para os nossos resultados de hoje, e a gente tem o 5º melhor ataque da NBA em eficiência ofensiva e o 2º melhor quando a gente fala de Denver Nuggets. Então meu palpite é acima de 223.5 pontos totais para New York Knicks e Denver Nuggets. Bora partir para LA Clippers e Orlando Magic. Eu sei que a gente vem bem, né, nos resultados aí de pontos, e a gente precisa explorar aquilo que mais vem dando certo, etc. Mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa entender o que a gente tem de melhor para determinada partida, e é isso que a gente busca trazer para vocês, as melhores opções. Quando a gente fala de Clippers e Orlando Magic, o meu palpite preferido vai ser handicap de menos 3.5 do Los Angeles Clippers. Hoje o Kawhi Leonard não estará em quadra e o Orlando Magic vem sem o Jalen Suggs dentre seus principais jogadores. Norman Powell também não joga, mas ainda assim eu não acho que ele vai fazer tanta falta, além de eu achar, apesar de eu achar nele um bom pontuador. Mas por que eu acho que o Los Angeles Clippers deve vencer essa partida? Bom, os números do Orlando Magic dizem por si só. Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Orlando Magic mais perdeu do que venceu. E venceram alguns times aí que vem decepcionando bastante recentemente, como o Charlotte Hornets, os Pelicans. O Charlotte Hornets, mais uma vez, e o Minnesota Timberwolves, que mostrou muita irregularidade nessa temporada. Esses são os resultados fora de casa do Magic. Só que se a gente for olhar o desempenho deles como visitante, a gente vê o porquê que eles são ruins quando estão jogando fora de casa. Não que eles sejam grande coisa como mandante, mas ainda assim eles são piores como visitante. Quando a gente fala em número de vitórias dentre os visitantes da liga, o Orlando Magic ali está entre as 7 piores equipes da NBA. A eficiência ofensiva deles jogando fora de casa é muito ruim. É a 5ª pior de toda a NBA, apesar deles serem uma defesa decente, sendo a 8ª melhor como visitante. Porém, o net rating, que é o saldo entre a eficiência ofensiva e defensiva, né, por 100 posses de bola, o saldo do Orlando Magic é negativo, é menos 4.8, uma das 10 piores equipes da liga, e eles vão encarar hoje um Los Angeles Clippers que vem numa crescente, mas acima de tudo, um Los Angeles Clippers que estabeleceu
Eu não diria que uma freguesia ali contra o Orlando Magic, mas que venceu grande maioria dos jogos mais recentes. São 4 vitórias consecutivas contra adversários de um nível médio para cima, Golden State, Knicks, Toronto Raptors e Memphis, todas dentro de casa. Mas, se a gente for observar nos confrontos diretos, aí o Clippers tira enorme vantagem. Nos últimos 18 jogos, 16 vitórias para os Clippers e apenas 2 derrotas para o Orlando Magic. Se a gente for observar a diferença de pontos no saldo médio entre os feitos nesse recorte e sofridos, a gente tem 109,8 pontos feitos pelo Los Angeles Clippers e 97,4 feitos pelo Orlando Magic, dá uma diferença de mais de 10 pontos favoráveis para o Los Angeles Clippers em média, por isso eu acredito que eles devam cobrir esse handicap hoje. Além também deles serem bem melhores nas bolas de 3, o que pode permitir uma distância extra no placar favorável ao time no qual a gente está apoiando. Se a gente for observar em pontos de 3 feitos por partida, os Clippers estão quase no top 10, sendo a 11ª melhor equipe da NBA, enquanto que o Orlando Magic é a 27ª, ou seja, a 4ª pior. Quando a gente fala em eficiência nesse tipo de arremesso, os Clippers são o 5º melhor time da liga, enquanto que o Orlando Magic também está no top 10 de piores. A eficiência ofensiva dos Clippers, que é a 20ª melhor, e apesar de não ser grande coisa, é muito superior à do Orlando Magic, que é a 25ª, e o lado defensivo também, onde os Clippers, por mais que eles tenham perdido um pouco desse brilho recentemente, são melhores, a 13ª melhor defesa da liga contra a 20ª melhor. Em relação a percentual de rebotes, né, aproveitamento na recuperação de rebotes, os Clippers também são top 10, enquanto que o Orlando Magic está logo atrás em 12º, ou seja, todos os números favoráveis para a equipe dos Clippers são eles que têm Russell Westbrook, Paul George e um elenco, né, uma rotação ali muito superior. Eu acredito que muitos jogadores ali, reservas do Los Angeles Clippers, pelo menos brigaria pela condição de titular em um time como o Orlando Magic. E acho que isso pode fazer a diferença hoje ainda mais dentro de casa. Então meu palpite é handicap de menos 3,5 Clippers, ou seja, eles têm que vencer por 4 de diferença ou mais. Não vai ser fácil sem um Kawhi Leonard, mas é a melhor opção que eu acredito termos para essa partida. Agora bora para Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. É claro que o 76ers é superior, eles são melhores, mas eu tenho muito medo do nível de engajamento, da vontade deles de serem competitivos em uma noite consecutiva em um jogo que sinceramente não vai mudar o preço do dólar, pelo menos não para eles. Eles têm 47 vitórias, têm algumas partidas a menos do que o Cleveland Cavaliers, devem estar praticamente ali, não matematicamente, né, mas garantidos ali para os playoffs, e acima de tudo, a grande importância nesse momento para eles é ficar entre 3º e 4º lugar, mas quem sabe buscar um segundo ali para poder conseguir adversários mais fracos, né, assumir ali a posição do Boston Celtics. Não acho que isso vai ser uma prioridade, mas pode ser interessante, pode ser um fator que leve a gente a acreditar que os Sixers devem vencer, mas eles precisam vir saudáveis com seu time titular, James Harden, Joel Embiid, PJ Tucker, Tyrese Maxey e também ali o Tobias Harris. Sendo assim, eu acredito que eles possam vencer essa partida, mas é um jogo que a gente precisa ficar de olho no ao vivo, porque qualquer momento ali que eles demonstrarem desinteresse em ir para a dividida contra o Indiana Pacers, que certamente vai acelerar esse jogo em casa para tentar tirar vantagem, já que o Philadelphia é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque na NBA, eu não sei o quanto que eles vão tentar impedir a execução dos arremessos do Indiana, que ainda briga por uma vaga no play-in e pode dar trabalho, só como eles estão desfalcados do melhor jogador deles, Tyrese Haliburton, e vem sem o Chris Duarte e o Benedict Mathurin, ou Mathurin, né, depende, né, porque ele tem ascendência francesa, eu acho que eles vão ter mais dificuldades, tá? Sem a sua principal estrela nessa temporada, eles têm somente 4 vitórias. Uma delas contra o péssimo Detroit Pistons, mas ainda assim, não dá para negar que é uma vitória. Mas eles têm muito mais derrotas nesse recorde sem o seu principal jogador. Perderam inclusive para o próprio Detroit Pistons, né, 2 dias depois em que eles venceram. Nos últimos 15 jogos, 12 derrotas e 13 vitórias sem a sua grande estrela, e hoje contra o Philadelphia 76ers eles devem sofrer. Mas para a gente justificar o quanto que o 76ers é superior para vencer essa partida, a gente precisa justificar o quão que o Indiana Pacers é inferior.
acho que fica um pouco mais fácil, né? Em eficiência ofensiva, o Indiana Pacers é apenas a 19ª equipe da NBA, enquanto que o Philadelphia é a 3ª melhor eficiência ofensiva. Defensivamente, o Philadelphia 76ers também é um time de top 10, sendo o 6º melhor da NBA, enquanto que o Indiana Pacers é a 5ª pior defesa da liga. Lembrando, essa eficiência ofensiva do Indiana Pacers, que já é ruim, deve ser ainda pior sem o Tyrese Haliburton. Mas repito, cuidado com o pace. O Indiana é o 9º time mais rápido da NBA. O Philadelphia 76ers é o 5º time mais lento. Mas repito, o grande perigo nessa matemática aqui é que o Philadelphia 76ers é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque em toda a liga. O Indiana Pacers é o time que mais pontua dessa forma, tendo feito 26 pontos na última atuação deles, e a equipe do Philadelphia 76ers é top 5 que mais sofrem pontos desse jeito, então não exagerem no handicap negativo, porque além do pace, né, e da facilidade, o pace é a piadinha com o nome do time, e a facilidade, né, dos Pacers de pontuar em transição, eles têm mais vontade. Repito, você vê ali jogadores vindo em alta velocidade contra você, né? Sendo que você tem um playoff pela frente, eu tenho muito medo do Philadelphia não colocar o pé nessas divididas. É assim que você vai se machucar. E lembrando que eles jogaram ontem contra os Hornets, pode ser um ponto de atenção aí pra gente, mas sim, eu acredito na vitória dos 76ers. Agora bora de Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves, bora. A gente tem aqui o Toronto Raptors jogando em casa contra o Minnesota, que jogou ontem, perdeu seu principal jogador e vem de 2 overtimes contra o Chicago Bulls. Eles não jogam hoje com Karl Anthony Towns, e apesar do Anthony Edwards aqui tá como dúvida, gente, sinceramente, aquela lesão que ele teve ali, pelo menos hoje ele vai ser poupado. Não dá pra você jogar uma noite consecutiva sendo do tamanho que ele é, tendo torcido o pé do jeito que foi, então eles devem vir sem seus 2 principais jogadores para hoje, o que é um problema. E se a gente for considerar a eficiência defensiva do Toronto, que foi muito boa recentemente, eu acredito que eles possam manter o Timberwolves em linhas baixas. Se o Toronto Raptors tentar acelerar esse jogo, algo que eles sabem fazer e muito bem, eles podem colocar o Minnesota dentro da partida. Porque o que acontece? Quando um time é inferior tecnicamente ao outro e não tem tanta eficiência, eles tentam compensar essa falta de qualidade no pace, na velocidade, ter mais arremessos do que o seu rival para compensar a falta de eficiência. Então, eles só estariam colocando ali o Minnesota Timberwolves, que é um time claramente, nesse momento, com jogadores à disposição inferior, eles estariam colocando eles no jogo, então não vale a pena. Eles só têm que se defender de uma unidade ofensiva ali que nem é tão talentosa, vai ser muito dependente do Mike Conley Jr., que é acima de tudo um passador, e do Kyle Anderson ali, que apesar de eu achar um bom reserva, não acho que tenha nível para ser titular. Então meu palpite para o jogo entre Toronto Raptors e Minnesota Timberwolves vai ser um abaixo de, aproveitando que as linhas estão altas e aproveitando que o Minnesota tá desfalcado. Eu sei que o ideal seria eu trabalhar com abaixo de só do Minnesota, pode ser também, mas eu acho que essa linha de 230 tá muito sedutora. Vão abaixo de 230,5 pontos para essa partida. Lembrando que nos últimos 10 jogos do Toronto Raptors, eles sofreram uma média de 110,3 pontos e fizeram 108,1, média de 218,4 pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, beleza? Se a gente for considerar aqui, né, o recorte recente, depois ali, né, da pausa do All-Star Game, onde o Toronto Raptors teve as novas adições, etc., eles se tornaram uma das melhores defesas da liga, assumindo aqui a 8ª posição da NBA em eficiência defensiva. Nesse mesmo recorte, o Minnesota Timberwolves também foi bem e foram top 10 em eficiência defensiva na NBA. Quando a gente parte para eficiência ofensiva, aí o melhor time colocado desses dois que estarão envolvidos hoje é o Minnesota Timberwolves, que ainda assim é um dos 10 piores times da liga em eficiência ofensiva e, repito, vem sem o seu principal scorer e arremessador de 3. O Toronto também foi um ataque dentre os 10 piores da liga nesse recorte, então se a gente tem 2 defesas boas, 2 ataques ruins, um desses ataques desfalcado de seus 2 melhores pontuadores, dá pra gente acreditar sim nesse under. Quando a gente fala de pace, repito, o Minnesota Timberwolves é o 5º time mais rápido da liga e não vale a pena o Toronto Raptors acelerar o jogo, porque eles vão colocar seus rivais no game. O Toronto Raptors é um dos 10 times mais lentos de toda a liga e como eles jogam dentro de casa, eles devem controlar o jogo, cadenciar, gastar mais o relógio, o que consequentemente vai facilitar esse nosso abaixo de. Para completar a nossa análise do porquê que esse under faz sentido, são as bolas de 3 dessas duas equipes. A equipe do Toronto Raptors é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo. Em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, eles também vão mal. É o 4º pior time em eficiência nas bolas triplas, enquanto que o Minnesota Timberwolves também está na metade de baixo da tabela.
Beleza? Então o nosso palpite é abaixo de 230,5 pontos totais no jogo entre Minnesota e Toronto Raptors. Bora aqui para Chicago Bulls e Miami Heat, porque aqui a gente tem mais um under para indicar para vocês. O Chicago Bulls vem de 2 overtimes ontem, estão cansados e vão encarar o Miami Heat, que dá para dizer é um adversário direto ali deles. Provavelmente o Miami Heat briga ali um pouco mais para os playoffs do que pelo play-in, mas o ideal para o Miami é tentar escapar desse torneio, que é praticamente 2 ou 1 jogo para você ser eliminado. Então o Miami Heat quer vencer, eles vêm saudáveis para hoje e são favoritos, mas acima de tudo, eles devem dominar seus adversários na parte defensiva, que não vão ter como acelerar o jogo, porque podem estar cansados e consequentemente é mais um under que eu acho que tem muito potencial. Apesar das linhas estarem baixas, é o que eu vou fazer. O jogo entre Miami Heat e Chicago Bulls, inclusive se você conseguir pegar uma linha mais esticada no ao vivo, é o ideal, mas o meu palpite para esse pré-jogo entre Miami e Chicago é abaixo de 223,5 pontos totais. Abaixo de 223,5 pontos totais no jogo entre Heat e Bulls, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 10 jogos entre Chicago Bulls e Miami Heat, a gente teve uma média aí de menos de 215 pontos totais produzidos entre essas equipes. A gente teve um under em 8 dos últimos 10 confrontos entre essas franquias e um dos overs ali, né, foi por apenas um pontinho. Geralmente esses times pontuam muito pouco e eles gostam de explorar bastante o centro para pontuar e para se defender. O Miami Heat tem um encaixe defensivo muito favorável para encarar esse Chicago Bulls. Eles são dos times que menos sofrem pontos no paint em toda a NBA, sendo o segundo que menos sofre pontos sob essa condição, sendo que o Chicago Bulls tem nos seus principais pontuadores jogadores que adoram arremesso de média distância e curta, como o Zach LaVine na hora de infiltrar, como o DeMar DeRozan na média distância e como o Vucevic, que é um jogador de garrafão, sabe trabalhar no perímetro, mas ainda assim é um jogador que produz muito mais perto do aro. Então, já algo favorável aqui para o Miami Heat ser produtivo defensivamente contra os Bulls. O Chicago Bulls esse que é o quinto time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA e nos últimos 3 jogos sofreram ainda menos em relação à sua própria média, sofrendo 44 pontos por jogo nesse setor. Se a gente for observar, a gente não tem o Miami Heat dentre os principais times na hora de produzir pontos nesse setor, mas o Miami Heat tem Jimmy Butler e Bam Adebayo, 2 dos seus 3 principais jogadores que gostam desse chute mais curto também para pontuarem. Outra coisa que a gente também pode observar é o ritmo no qual o Miami Heat, que pode em algum momento assumir a liderança do placar nessa partida, joga. São dos times mais lentos da NBA, sendo necessariamente o terceiro time mais lento de toda a liga. O Miami Heat também é o 5º pior ataque da NBA, enquanto que o Chicago Bulls é o 7º pior ataque. Recentemente eles pioraram bastante no seu setor defensivo, mas no geral foram boas equipes, sendo que o Chicago Bulls foi a 5ª melhor defesa e o Miami a 8ª. Então deve ser um jogo mais cadenciado, mais lento, mais duro, mais defensivo acima de tudo, e que as médias dos confrontos diretos entre eles devem ilustrar bastante o porquê que esse under faz sentido. Vou dar só alguns outros sinais aqui para vocês, quem sabe investirem. O Chicago Bulls é o time com menos bolas de 3 por jogo em toda a NBA, o que ajuda também nesse nosso under. Em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, o Miami Heat é o 5º pior da liga. Em relação a pontos por jogo, a gente tem o Miami Heat como o pior time da NBA e tem o Chicago Bulls na metade de baixo da tabela, muito mais perto ali dos 10 piores em pontos produzidos por jogo do que dos 10 melhores. A gente também tem que observar algumas outras coisas para quem sabe você quiser explorar outros mercados. O Miami Heat, por ser um time muito defensivo, que pontua muito pouco, fora de casa eles não tiveram tanta facilidade em cobrir handicaps positivos. Se a gente for estabelecer um handicap, sei lá, de mais 3.5 nos últimos 10 jogos, já são 11 jogos consecutivos fora de casa sem o Miami Heat conseguir cobrir um handicap de pelo menos menos 3.5. Eles não conseguem se distanciar tanto dos seus adversários, então quem sabe ali um HC positivo lá dos Bulls não possa ser interessante. O Miami Heat também é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA. Se a gente for observar, eles são o terceiro time que mais sofre bolas triplas na liga e o Chicago também. Provavelmente eles vão ter que apelar para esse setor do arremesso triplo, onde eles não são muito bons, mas onde dá pra gente investir em alguns jogadores em específico. Contra o Chicago Bulls, quem sabe um Tyler Hero não pode ser interessante, já que eles são o 4º time que mais sofre bolas de 3 para shooting guards em toda a liga. Agora, contra o Miami Heat, eu acho que o Zach LaVine pode ser interessante, é um dos principais e únicos bons arremessadores do time titular do Chicago Bulls, vem sendo titular
e joga na posição onde o Miami é o terceiro time que mais sofre bolas de 3 para jogadores com esse perfil de ala, né? Então fica aí para vocês o recado de quem sabe o HC positivo dos Bulls e quem sabe as bolas de 3 desses dois jogadores das duas equipes, beleza? Seguindo aqui para Memphis Grizzlies e Golden State Warriors, mas antes, pessoal, deixa a gente mandar o recado aqui para vocês da LendasBet, a casa de aposta esportiva que apoia o nosso canal, ajuda a gente a trazer esses vídeos gratuitos com tips para vocês, mas acima de tudo, fortalece aí, né, o basquete no Brasil, oferecendo odds incríveis para vocês estarem apostando, investindo e conhecendo, mas também a possibilidade de vocês fazerem entradas, saques e também depósitos por valores muito baixos para vocês experimentarem e verem que a LendasBet é a casa certa para você. Eu sempre falo que o mais importante numa casa de aposta esportiva, além do dinamismo para você navegar e não se estressar, é também o fato de você ter várias possibilidades para trabalhar com os jogos nos quais você quer se envolver, para que você tenha maiores possibilidades de cavar o que é mais interessante. E lá você vai conhecer linhas incríveis, únicas, que você só vai encontrar lá e, acima de tudo, tem saque via Pix, saque rápido e muitos outros elementos que vão fazer você se tornar uma lenda nas apostas esportivas. Então o link deles está aqui na descrição, cliquem lá, conheçam, pelo menos deem uma chance, façam um teste, vocês vão ver que é excelente e vão se tornar uma lenda. Link na descrição. Bora de Memphis e Golden State Warriors. O Memphis Grizzlies parece num desinteresse incrível nos seus últimos jogos. Quem sabe essa pitada de rivalidade contra o Golden State não possa ser uma motivação para eles irem bem. É uma pena a gente não conseguir investir no Golden State Warriors, mesmo com o Stephen Curry à disposição, quando jogam fora de casa. Eles são muito ruins. Já são 10 derrotas consecutivas como visitante, perderam ontem para o Atlanta Hawks e eles têm uma desvantagem média de pontos feitos contra sofridos de 10,2 pontos por jogo para os seus rivais. Inclusive perderam para o Memphis por 131-110 também jogando como visitante, mas eu também não confio nesse Memphis, repito, eles me parecem bem desinteressados, então eu vou trabalhar aquilo que vem dando certo nos jogos contra o Golden State, que vai ser no acima de em pontuação, lembrando que eles são uma das piores defesas visitantes de toda a liga, e o Memphis Grizzlies joga em casa. Eles praticamente descansaram nos últimos jogos, ambos jogaram ontem, devem ter algumas pernas cansadas e dificuldade para poder fazer essa marcação. Os Warriors é um time mais acostumado com essa movimentação intensa e o Memphis pode ter dificuldade de fazer algumas perseguições e, consequentemente, os Warriors podem contribuir também nessa linha de pontos acima de 229,5 pontos totais, é o nosso palpite para hoje. Se a gente for olhar, nos últimos 10 jogos dos Warriors, a gente teve uma média de mais de 240 pontos produzidos nas suas partidas em média. O último encontro foi de 241, por exemplo, entre essas duas equipes e aconteceu nesse mês de março. Se a gente for olhar os últimos 3 jogos do Memphis Grizzlies contra o Golden State Warriors, a média foi de 238,3 pontos por partida. E o mais interessante de tudo isso é que, apesar da defesa do Golden State Warriors ser a terceira pior como visitante da NBA e a defesa do Memphis ser muito boa, apesar disso, tem uma brecha aqui para o Golden State pontuar, além do cansaço que eu já citei para vocês. Se a gente for observar, em pontos de 3 sofridos por partida, a equipe do Memphis Grizzlies é uma das 10 equipes da NBA que mais sofrem pontos dessa forma. Nos últimos 3 jogos, eles foram ainda piores, sofrendo 15 bolas de 3 por jogo. E dá pra gente considerar, né, que o Golden State Warriors é referência nesse tipo de arremesso, eles são simplesmente o líder da NBA em bolas de 3 por partida e também o líder da NBA em número de tentativas, o que significa que dá para eles contribuírem nessa linha de pontos, sim, e mais do que isso, eles também precisam da vitória, eles não vão se omitir em fazer aquilo que eles fazem de melhor, acelerar o jogo, se movimentar e arremessar do território triplo. O Golden State Warriors é o time mais rápido da NBA e o Memphis o 7º, o que significa que a gente vai ter um jogo muito veloz, eles vão economizar pouco o relógio, e, consequentemente, teremos muitos arremessos por minuto. Mesmo que os times não estejam tão com eficiência em dia, a gente pode ter muitos pontos, porque, acima de tudo, vamos ter muitos arremessos. Então, nosso palpite para Memphis e Warriors é acima de 229,5 pontos totais. Bora finalizar aqui com Washington Wizards e Sacramento Kings? Sim, finalizar, porque o nosso grupo VIP a gente sempre deixa um jogo exclusivo lá para vocês. Se a gente encontrar algo interessante, a gente avalia e traz, mas de toda forma a análise é só para quem é membro. Então, seja você também, chame no WhatsApp, é o menor preço do mercado por um preço ainda mais barato. Cobramos menos da metade dos outros canais, os principais aqui do YouTube, e você vai ter acesso ao conteúdo mais aprofundado da NBA em apostas esportivas. Todas as nossas entradas são extremamente aprofundadas, avaliadas com base em números e estatísticas, e por isso a médio e longo prazo nós sempre somos lucrativos.
beleza, a gente explica para vocês por que a gente está fazendo determinada entrada e por que ela tem valor, além de dar umas dicas para vocês no ao vivo do que a gente deve ou não fazer, possíveis cash outs e mais do que isso, dicas de escalação, quem vai, quem não vai jogar, como isso impacta na partida, conteúdos exclusivos também e as dicas ali de quem devem ser os vencedores das partidas, as melhores zebras e etc. Beleza? Chamem lá e bora finalizar aqui, mas não sem antes deixarem o like, meta de 200 likes para esse sabadão, vai ajudar muito a gente. Se inscreve no canal se ainda não são inscritos, bora para Washington Wizards e Sacramento Kings. Mais um jogo pra gente trabalhar com a pontuação total acima de, eu gosto dessas possibilidades, porque além da gente estar falando de um Sacramento Kings que foi um dos melhores ataques da liga, ao mesmo tempo que foi uma das piores defesas, a gente tem um quebra-cabeça interessante pro Washington Wizards contribuir nessa pontuação também. Vamos de acima de 229.5 pontos no jogo entre Sacramento e Washington Wizards. Por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, o Sacramento Kings nos últimos 6 jogos contra o Washington Wizards produziram uma média ali de quase 240 pontos totais, tendo feito 236 no último encontro e único que eles tiveram nessa temporada e 233 no penúltimo. Uma média também muito acima daquilo que a gente busca para hoje, mas repito, hoje ofensivamente o Sacramento Kings é muito melhor do que foi no passado e eles não continuam uma grande defesa não. Além de jogarem fora de casa e contra o Washington Wizards que ainda briga por play-in e que tem nos seus principais jogadores Kyle Kuzma, Porzingis e Bradley Beal, jogadores que têm capacidade de pontuar muito bem por dentro, que é o setor onde o Sacramento pior defende. Bom, vamos aqui. A gente está falando do Sacramento Kings, que é a 6ª pior defesa da NBA em eficiência e ofensivamente o melhor ataque. O pace deles também é muito alto. A gente tá falando aqui, né, de um Sacramento Kings que tá na parte de cima da tabela, quase no top 10 de times mais rápidos. Então seus jogos são bem pontuados por parte dele, mal defendido por parte deles também, e com muitas posses de bola por conta do ritmo no qual eles atuam. Eu geralmente falo que o Wizards é um time que abraça a ideia do rival. Se for para ser um jogo lento, vai ser. Se for para ser um jogo rápido, vai ser. E eles não vão ver problema nenhum em jogar dessa forma. Mas acima de tudo, repito, seus destaques pontuam muito bem no paint, no centro, que é o setor onde o Sacramento Kings é mais frágil. Eles são o 4º time mais vazado nesse setor da liga, até também porque eles jogam basicamente um protetor de aro que é o Sabonis e também com o Barnes ali, né? Mas ainda assim eu não considero ele um grande defensor. Então dá pra gente acreditar nesse acima D por conta desse quebra-cabeça em que a gente tem um Sacramento Kings veloz que pontua bem naturalmente contra o Washington Wizards que pontua muito bem da forma que o Sacramento pior defende. Além do histórico recente, é claro que a gente também levou em consideração, e das bolas de 3 em alto volume e qualidade que o Sacramento Kings tem. A gente tá falando aqui de um dos 10 times com mais bolas de 3 por jogo, de um dos 10 times com maior número de tentativas também, e de um time ali, né, que tem muitas opções para poder converter esses arremessos. Então acima de 229.5 pontos é o nosso palpite e esse é o resumo de hoje. A gente vai trabalhar com over em pontos no jogo entre Knicks e Nuggets, vamos trabalhar com handicap de menos 3.5 a favor dos Clippers, vamos trabalhar com a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Indiana Pacers, vamos trabalhar também com under no jogo entre Toronto e Timberwolves abaixo de 230.5 pontos. Um under também no jogo entre Bulls e Miami Heat abaixo de 223.5 pontos, over 229.5 pontos no jogo entre Memphis e Warriors e over 229.5 pontos no jogo entre Wizards e Sacramento Kings. Vamos tentar trabalhar hoje, né, com a pontuação, porque além de ser as melhores oportunidades que eu vejo para esse mercado, a gente não vai depender tanto do comprometimento dessas equipes para poder vencer, por exemplo, ou cobrir um handicap, pelo menos na maioria das entradas que eu indiquei. Mais do que isso, é o que vem funcionando e a gente precisa ter essa gestão a partir daqui. Lembrando, né, que as melhores odds a gente indica para vocês no grupo VIP, além de entradas exclusivas desses jogos que a gente já analisou e de jogos que ficaram só para quem é VIP, chame no WhatsApp. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, vou deixar o card aqui embaixo, indicando vocês alguns elementos que podem fazer a diferença na hora de vocês serem lucrativos com apostas em pontuação. Muito obrigado pela sua audiência e falou!